Olá pessoal, até estava tomando o ar do último vídeo, acabei de desligar, liguei agora para já continuar. O segundo assunto desse tema de disciplina na escola entra a questão da disciplina como manutenção de uma ordem social, de uma estrutura social. O Silvio Almeida, ele fala isso, eu cito bastante o Silvio Almeida porque é um cara muito inteligente, sabe? Um pesquisador sério e não só ministro, né, dos direitos humanos, mas um pesquisador sério, então vale a pena, tá? Ver os vídeos com ele, ver a entrevista do Reinaldo Azevedo com ele, que é muito boa também. Ele mesmo estabelece que a escola ela não é emancipadora, ela não busca no momento, né? Não busca o desenvolvimento de uma autonomia no aluno, porque ela é um instrumento para manter uma ordem. E é uma ordem por contas estruturais, que é racista, elitista e etc. Né? Então aí nós já temos um problema. Isso reflete muitas vezes em colégios que acabam trabalhando com tipos de punições, como por exemplo a suspensão, ou relações de bronca no aluno que são recorrentes e não que são raras, em algum momento ocorre, tá? Porque bronca, às vezes ela é necessária, mas isso eu vou falar em outro vídeo, tá? Mas se ela se torna recorrente, ela banaliza, ela se banaliza, né? O aluno que busca ver até onde vai o limite vai buscar um limite maior quando se encontra algo que foi banalizado. Isso ocorre, tá? Porém, outro ponto é justamente a manutenção de uma ordem social que não é justa. Como assim? É, Nós temos às vezes um público que nós atendemos em escola pública, né, um público em escola pública, alunos de escola pública que eles passam por situações de racismo, por situações de preconceito recorrentemente. Recorrentemente, nós temos estruturas ou instrumentos estatais de segurança e etc., que tratam essas pessoas de uma maneira bastante equivocada, né? Já colocando, olhando para um pobre, principalmente negro ou com traços indígenas, como se fossem criminosos em potencial. Né? Aí eu acho que é até interessante ver um livro do Du Bois, Felipe Du Bois, sobre o ato fotográfico, que fala de no começo do século, quando a fotografia iniciou, assim, eles tentavam definir tipos de crime para determinados tipos de rosto. Se a pessoa tem o nariz assim ou assado, ele tem propensão a ser um assaltante. Se ele tem. Entende? É uma noção que às vezes retoma e volta, mas é uma noção que não só volta, né? Em termos de cor de pele, em termos de não só cor de pele, mas também eu não queria usar o classe social, mas acho que classe social aqui cabe, acaba acabou sendo bem estruturado, bem absorvido na nossa cultura, principalmente nas culturas institucionais, né? Naqueles conjuntos de conhecimento de determinadas instituições, como muitas vezes a polícia, tá? O exército, ou instituições de segurança, ou mesmo em outras situações, como por exemplo na escola. Mas isso está na escola. Se é estrutural, é difícil você não estar envolvido com isso. Né? O Silvio Almeida fala sobre isso. É difícil você não ser racista num país que estruturalmente é racista, sabe? Você vive dentro dessa estrutura. Então, nesse aspecto, né? Então, a escola, mesmo quando ela trabalha sobre a questão do racismo, como solucionar tentar solucionar esse problema nas relações interpessoais e etc., nós ainda temos uma problemática que nós tropeçamos, que é uma problemática tanto racial quanto elitista, que é a relação das autoridades da instituição escolar com os alunos através do medo. Né? É o medo, é a ameaça de chamar os pais,
é a ameaça de dar suspensão, é a ameaça, né, de só poder entrar na aula X se o pai ou a mãe vier conversar com a gestão. É ameaça atrás de ameaça, né? São ameaças que se concretizam na prática? Na realidade, não. Né? Muitas delas não se concretizam na prática, porque não poderia. Mas a ameaça ocorre. E aí é que está o ponto, o que é ruim. Muitas vezes, em algumas escolas, o que acontece é o aluno ser mandado para a diretoria e lá, se foi para a diretoria, depois que chegou na diretoria, tomar uma broncaça, uma baita bronca. Né? E a relação, a noção de direção para esses alunos, a relação com a direção acaba sendo do medo. A ameaça, daí surge aquela que é a ameaça de mandar para a diretoria. Não quero, porque eu não quero tomar bronca. Eu não quero que chame meus pais, porque meus pais vão me bater, ou meus pais vão me dar bronca, ou vão me deixar de castigo. Eu não quero. E a problemática da atitude que levou àquilo não é trabalhada da maneira correta, por assim dizer, da maneira educativa, melhor falando, da maneira educativa. Como assim? Claro que é, porque não é. Sabe por que não é? Porque quando se estabelece uma relação de medo, já cria-se reações a esse tipo de coisa dessa maneira. E os ressentimentos que surgem também são dessa maneira. E quando eles apanham, por exemplo, em casa, ou ficam de castigo, eles ficam com raiva do quê? Dos pais? Não. Alguns alunos já me disseram isso. A raiva que eles sentem quando aconteceu isso alguma vez é da escola que os fez ir para casa, ou que os chamaram seus pais, ou etc. Né? Então há outras maneiras de trabalhar isso. Mas a escola não deveria trabalhar valores, porque isso é de família. Mentira. Tá? Se nós pegamos a ideia de cultura, da maneira que eu falei, do conceito de cultura, como eu falei em outros vídeos, que é a questão de conhecimentos de grupos, conhecimentos, então, cultura familiar, cultura religiosa, cultura de um grupo religioso específico, cultura de um bairro e etc. Não. Por quê? Porque há valores, sim, que são familiares, mas há valores sociais. Valores que nós temos que aprender para viver em sociedade, para lidar com o diferente e até principalmente com o divergente. Né? Então há valores que a escola que tem que ensinar, porque a escola é o local que é gerido de alguma maneira seguro, um local seguro de relações sociais, de alguma maneira seguro, no qual os alunos vão ter que se relacionar com aquilo que é diferente, com aquilo que eles não estão acostumados, com pensamentos diferentes, com valores diferentes dos seus valores familiares. Mas ele deveria se agarrar aos valores familiares. Não acho. Não acho. Eu acho que tanto valores quanto conhecimentos são construídos, são desenvolvidos. Às vezes nós temos alguns valores familiares que podem ser bastante prejudicial, tá? Tal como alguns costumes familiares que podem ser bem prejudicial. Mas na escola também há. De certa maneira, como eu acabei de dizer, quando se estabelece uma relação de medo da gestão, por exemplo, da escola ou dos professores, né? Cria-se uma figura que é superior e, portanto, coloca medo hierárquico em seus alunos, eu acho prejudicial também. Acho. E isso é comum, mas acho prejudicial. Tá? Principalmente se nós damos aula para alunos de classe média baixa e pobres, negros, indígenas e etc. É super prejudicial. Nós só estamos deixando com que eles se acostumem com uma estrutura social, uma ordem social, na qual eles têm que ter medo da autoridade, porque senão eles fazem besteira. Não. Quando o aluno entende, conhece, e eu tenho alunos que me mostraram muito bem isso,
Quando eles começam a entender, eles interiorizam certos valores, conseguem entender as relações de diferença. Tanto que uma coisa que eu achei bem interessante em várias autoavaliações, estou até com elas aqui na minha frente, né? Por isso que eu baixei aqui o olho. Tem alunos que falam, aprendi a respeitar o outro que tem uma religião diferente, eu aprendi a respeitar a diferença do outro, eu aprendi a respeitar. E o respeito não é só tolerância. Respeito é quando você começa a tentar entender. Você dá abertura para tentar entender e dialogar. Tá? Exemplo só, para voltar, de alguns valores que são complicadíssimos. Tá? Há sim famílias que estabelecem que o homem ele tem toda a liberdade para pular a cerca, por exemplo, criando uma vasta possibilidade de trazer doenças sexuais para a sua família, mas é homem, ele pode, é da natureza dele, tudo bem. Isso é um valor que eu já vi presente em algumas famílias. Tá? Atitudes, que também faz parte da cultura familiar, que eu já vi que é prejudicial. Havia uma família que nós atendemos, e isso já foi reportado para quem é responsável e tudo mais por isso, mas que acreditava que era uma prática em sua família tratar infecção de ouvido com urina, com xixi. Olha o risco, olha os problemas que isso podem causar. E estavam dentro daquele conhecimento daquela família em específico. Tá? O que já foi trabalhado, tá? Isso foi alguns anos atrás, que já foi trabalhado. Porém, existe. Nós não podemos ficar santificando nada, não. Nós temos que ser um pouco mais abertos para a diversidade, porém, ao mesmo tempo, críticos em nossa maneira de analisar e de pensar essas coisas. Só para retomar, então, para fechar esse tema da disciplina, questão da manutenção da estrutura social, a disciplina é a mesma coisa. É um conjunto de conhecimento que nós pensamos, né, quando tem o conceito disciplina, se nós não temos uma noção clara do que é, clara da sua finalidade, fica muito difícil nós entendermos como fazer. E para ter uma noção clara, nós precisamos entender também o contexto social, político, econômico, etc., que nós vivemos. Tá? Esses entendimentos vão variar de pessoa para pessoa, por isso que é importante também dialogarmos, porque às vezes o nosso entendimento ainda está enviesado. E é importante nós termos outros para criar entendimentos que nos levem a resolver, a solucionar esses problemas, porque não é um problema simples de solucionar. O problema da agressividade, da violência em escolas e as escolas, e também o problema das relações interpessoais, né, é algo complexo. Tá? É algo complexo. Não deve ser levado com leviandade, não. Como se fosse besteirinha. Tá? Mas para conseguir lidar, é necessário também ter noções claras sobre o que é disciplina para nós. Ok? Então, até mais.